Olá pessoal, vamos à nossa segunda aula, a nossa segunda videoaula, né, sobre maracatu de baque virado, de Pernambuco, ok? Continuando, né, nós já falamos na primeira videoaula sobre como os escravos chegaram aqui e com o passar do tempo foi se criando, digamos assim, uma certa necessidade, né, dos negros de se manifestarem religiosamente e culturalmente. Então, mas por conta de uma certa inquietação, né, por parte deles, os senhores de engenho, com um acordo com a Igreja Católica, conseguiu fazer digamos assim, um acordo para que o maracatu existisse em todo o Brasil colonial, com o consentimento da Igreja Católica, né, e dos senhores de escravos, que eram os donos, os senhores de engenhos e tal. Então, que pretendiam evitar as rebeliões, certo? Concedendo privilégio aos reis, né? Os reis que eram reis lá na África, né? Então, a ideia possibilitou, na verdade, a resistência cultural, né, dos negros em pleno período de repressão à raça. Então, esse acordo, né, fortaleceu ainda mais digamos assim, a consolidação cultural, né, dos negros por conta da sua manifestação cultural e religiosa, né? Então, desta forma, precisavam lutar pela sobrevivência e muitos fugiam, né? Então, era uma coisa assim, bem... Não foi fácil, né? Então, quando fugiam, tinha o capitão do mato, tinha aquela guarda que perseguia os escravos, né? E penalizavam, e torturavam, e matavam, e açoitavam. Então, tinha digamos, todo um castigo, né, para aqueles que desobedeciam essa ordem. Então, com o passar do tempo, a Igreja, né, permitiu que os negros manifestassem a sua religiosidade, inclusive com a coroação de reis e rainhas nas dependências da Igreja. Então, foi uma coisa assim muito, digamos assim, surpreendente, né? Hoje em dia já não existe mais. Por um tempo foi suspenso e hoje em dia praticamente não existe. Hoje em dia essa manifestação é feita na frente da igreja. Mas, por exemplo, eu tenho a honra de conhecer uma das últimas rainhas de maracatu coroadas dentro da igreja, que é a rainha Elda Viana, Maracatu, nação Porto Rico, que é inclusive minha mãe de santo. E está viva, está com 84 anos, se não me falha a memória. Então foi uma das últimas rainhas coroadas na igreja do Rosário dos Pretos, em Recife, Pernambuco, né? Então, mas isso, digamos assim, a duras penas, porque sempre o maracatu sempre foi hostilizado, sempre foi discriminado, né? E seus integrantes também. Mas, mesmo assim, com esse fortalecimento, com essa manutenção da soberania, da realeza, das coroações, isso foram, né, conquistas que foram... Né, aí os órgãos públicos, digamos assim, as prefeituras, principalmente vamos centralizar no Recife, a prefeitura do Recife, na época, então passou a criar concursos, né, para poder se manifestar, os terreiros virem para a rua para manifestar a sua religiosidade. E a época escolhida seria o carnaval, que eles já botavam assim, não como uma coisa tão religiosa para os dirigentes municipais, mas uma coisa mais para acalmar os ânimos, né? Então eles permitiam que no carnaval fosse feito aqueles cortejos com premiações, foi se criando concursos carnavalescos, de desfiles de reis e rainhas de maracatu, batuques, né? Digamos assim, os seus integrantes, né? Também.
para que fosse mantido aquela situação, né, o controle daquela situação, certo? Então ficou, digamos assim, mantido, né, essa questão da religiosidade e dos cortejos, né? Então, o batuque, o baque virado das alfaias venceu o tempo, né? E os negros, vestidos como numa corte real, mantiveram vivas suas tradições e sua cultura. Então, isso é muito, muito, digamos assim, retrata bem, né? Retrata bem essa realidade, muito real, né? Então, tudo isso foi a duras penas. Então, obedecendo, digamos assim, uma estrutura hierárquica de uma corte de maracatu de baque virado, o cortejo real, o maracatu ele tem uma formação, né, real, uma realeza, então, que sai, né, daquela formação. Então, vai sempre reis, rainha, que é sempre negra, príncipes, princesas, damas do passo, damas regente ou damas de buquê, né? Damas da corte, embaixador, escravo, lanceiros, baianas, orquestra composta unicamente de percussão, então são instrumentos percussivos, e os caboclos de pena. Então, quando você junta tudo isso, né, ao som dos batuques, das alfaias, dos tambores, então cada um tem sua posição naquele cortejo, né, sua importância, certo? Então tudo aquilo se transforma num cortejo de maracatu de baque virado. Eu estou falando isso, mas assim, teoricamente, mas eu vou mostrar, né, também, através de vídeos, também um pouco da minha história, né, por conta disso, dessa minha vivência, tanto em terreiro como no maracatus de baque virado, né, o começo de tudo. Então, é uma coisa assim que é impressionante, né? Como eu tinha falado na aula anterior, por exemplo, não é à toa que a abertura do Carnaval do Recife é feita por 600, nada menos que 600 batuqueiros de maracatu de baque virado. E, veja bem, 600 por limitações técnicas, por causa do espaço, questão de acústica, também por a questão dos convidados que vão participar da abertura do Carnaval do Recife, mas seria um número, sei lá, acho que pelo menos 6 vezes maior ou 10 vezes maior do que isso. Seria, digamos que o universo aqui chega a isso, aqui de batuqueiros aqui em Pernambuco. Então, um momento, né, que marca a abertura do Carnaval do Recife, né, através digamos assim, do ajuntamento de todas essas nações de maracatus de Recife, né? A princípio se foca em Recife porque, digamos assim, é o celeiro dos maracatus de baque virado, né, que até então só viviam lá nos seus terreiros, né? Não eram de rua, digamos assim. Eu tive a honra de fazer parte de um movimento que é chamado Maracatu Nação Pernambuco. Fui um dos fundadores do Maracatu Nação Pernambuco, que trouxe, na verdade, o maracatu para a rua, né? O maracatu ficava ali nas comunidades, nos terreiros, e não, o maracatu veio para a cidade. Foi justamente aí o começo dessa, digamos assim, dessa abertura para que o maracatu chegasse nos dias de hoje a fazer a abertura do carnaval, a abertura oficial do Carnaval de Recife. Então, o Maracatu Nação Pernambuco, ele botou a classe média para dançar maracatu. Isso aí ganhou o mundo. O Maracatu Nação Pernambuco, no qual eu tive a honra de participar, fez parte dessa história. Isso já trazendo para os anos 90, né? Então, em 88, começamos com esse movimento, 1988, começamos com esse movimento
de trazer o maracatu, de acessar, de dar acesso à classe média ao maracatu de baco virado. E foi um estouro, né? Uma coisa maravilhosa, foi uma coisa que foi abraçada por toda a sociedade pernambucana e culminou hoje do maracatu estar ser o patrimônio cultural e imaterial e fazer a abertura do Carnaval de Recife. Então, isso é foi um resultado muito positivo para esse movimento.